Eu estava ali sentado, louvando a Deus e pensando e conversando com o Senhor e dizendo: Deus, como o Senhor já está ministrando aos corações. Eu não sei o que se passa dentro de você hoje, como está o seu coração, mas eu tenho uma convicção: Deus trouxe você aqui com um propósito. Você não está aqui por acaso. Talvez você ache que seja mais um culto, mais um domingo, mais um dia na sua agenda, mas Deus trouxe você aqui porque Ele deseja falar com você, porque Ele deseja deixar uma palavra que traga transformação para a sua vida. E Ele não começou isso agora, desde quando você já se preparou, estava vindo para cá. Eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando com o seu coração. Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Ele sabe os questionamentos que nós fazemos no mais íntimo do nosso ser. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus ama muito a sua vida. E Ele quer que você viva plenamente tudo aquilo que Ele planejou e preparou para a sua vida. Amém? Irmãos, e nessa tarde nós vamos aqui meditar num tema que na verdade é uma pergunta pequena, mas que ela é central e significativa para as nossas vidas. Quem é Jesus? Eu creio que você em algum momento já parou para pensar neste questionamento, nessa pergunta, porque Jesus é uma figura única. Como nós cantamos aqui, Ele é incomparável, Ele é poderoso, é alguém que ao mesmo tempo foi simples, mas Ele tem uma profundidade. Um homem que veio e marcou a história da humanidade. Alguém que caminhou aqui por essa terra, mas foi alguém que deixou uma marca única e singular. Uma pessoa que é capaz de nos levar às lágrimas, que é capaz de trazer paz ao seu coração quando você está naquele dia tomado por uma turbulência, lidando com desafios grandes. Quando nos voltamos para essa pessoa, Jesus é capaz de trazer paz em meio ao caos que nós alguns dias vivemos. E é sobre esse Jesus que eu quero pensar com você, porque a vida, a morte e a ressurreição de Jesus constituem um evento central da história humana. E é interessante que Jesus mesmo, Ele afirmou: olha, eu sou a luz do mundo. E quando Ele diz isso, eu imagino também Jesus sendo aquela luz, que vem para iluminar o nosso mundo interior, o nosso coração, que muitas vezes é tomado por uma escuridão, quando nós não sabemos o que fazer diante das situações e das dificuldades da vida. Mas esse Jesus veio para trazer sentido para a sua vida. Amém? E nós poderíamos passear pela palavra de Deus, olhar vários textos, mas hoje eu quero me concentrar no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é muito interessante porque é um evangelho que narra a história de Jesus, mais diferente dos outros evangelhos. Marcos apresenta Jesus como um homem de ação. Então quando você vai para Marcos, no capítulo 1, não tem a história de José e Maria, não tem a manjedoura, não tem a estrela, não tem os anjos aparecendo ali para os pastores, não tem isso. Marcos já apresenta Jesus ali no 1º capítulo, fala dele como o Filho de Deus, o Messias, e já inicia com o seu batismo. Marcos apresenta Jesus como um homem de ação, e nós temos que responder de forma ativa a esse Jesus, a tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele executou na sua história. Porque nós aprendemos, irmãos, que Jesus, Ele é único. Jesus é único. Você não pode comparar Jesus com ninguém, com nenhum líder, com nenhum rei, com nenhuma autoridade. Ele é tremendo, Ele é invencível, Ele é incomparável. E eu gosto de pensar que Jesus, Ele é imprevisível, embora seja confiável. Ele é gentil, embora seja poderoso. Ele tem autoridade, embora seja humilde. E Ele é humano, mas também divino. Jesus é único. E Ele deseja, assim como Ele entrou na história da humanidade, Ele também veio para entrar na sua história.
Ele veio para caminhar com você. Ele veio para participar da sua vida e dar sentido a ela. Eu achei muito interessante quando na ministração aqui a Silvinha falou, olha, algo uma coisa que acontece na nossa vida, olha, se você confia naquele médico, você coloca a sua vida ali para um procedimento, uma cirurgia, e é um homem. E muitas vezes nós não demonstramos a mesma confiança para com Jesus, sabe por quê? Porque nós ainda não o conhecemos como deveríamos. Você já conhece Jesus como deveria? Então por que às vezes nós nos abalamos, nos entristecemos e somos enfraquecidos na nossa fé, se nós conhecemos esse Jesus? Eu creio que dia após dia, nós estamos num constante aprendizado, aprendendo cada vez mais e cada dia mais sobre Jesus, porque nunca iremos esgotar o nosso conhecimento acerca desse homem incomparável. Mas eu quero aqui no Evangelho de Marcos, você pode abrir ou acessar a sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, será o texto base aí da nossa pregação, e eu quero trazer aqui para responder essa pergunta, quem é Jesus? Duas características acerca dele. A primeira é sobre a sua identidade. A palavra de Deus, ela nos mostra e nos ensina quem é Jesus. Mas também, além de falar quem é ele, também mostra que ele é portador de uma palavra, de uma mensagem. Ele não veio aqui para passear por essa terra, apenas marcar aqui um tempo onde ele viveu entre nós. Ele veio para trazer uma mensagem transformadora. Leia comigo Marcos capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nesse versículo nós encontramos esse termo, o termo Cristo. Marcos, se relatando a Jesus, apresentando ele como Cristo. E no grego poderia ser o Christos, esse termo grego que significa uma figura real ungida. Ou seja, não é uma pessoa qualquer, é aquele que iria vir e aplicar o governo de Deus na terra, salvando Israel dos seus problemas. As pessoas ali naquela época, eles tinham uma expectativa de que em algum momento Deus mandaria alguém que iria vir para libertá-los daquele jugo, daquela opressão que eles viviam. Eles viviam ali debaixo do jugo de Roma. E eles tinham essa expectativa, um dia Deus irá mandar alguém, um Salvador, para nos libertar de toda essa situação. Mas o plano de Deus, irmãos, era sim para mandar um libertador, um Salvador. Mas a libertação que Deus visava era a libertação do jugo do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Aquela escravidão que habita dentro de cada um de nós e que somente Jesus pode trazer solução. Somente Jesus é a resposta. Então, Jesus veio para ser não mais um rei, não mais um nome que seria registrado na lista de tantos homens que governaram nações, impérios neste mundo. Jesus veio para ser o rei. Não mais um rei, mas ser o rei, aquele que veio para trazer ordem a esse universo e vem também para trazer ordem na sua vida. Na sua vida. Jesus, irmãos, ele é o cumprimento da visão de todos os profetas da Bíblia. E aí quando nós continuamos nesse texto, Marcos então, no seu evangelho, ele apresenta o batismo de Jesus. E é interessante que aí no versículo 9 a 11, ainda no capítulo 1, diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado e de ti me agrado. No batismo de Jesus, naquele momento ali, o próprio Deus respondeu a esse questionamento: quem é Jesus? Esse homem que está aí é o meu filho amado, e eu tenho alegria, prazer nele.
E quando nós então ouvimos esse testemunho, o próprio Deus, os céus testemunhando de quem é Jesus, agora nós podemos entender um outro aspecto da vida desse homem incomparável. Além dele ser o Filho de Deus, ele é portador de uma mensagem. Como eu falei, Jesus não veio aqui para apenas passar por essa terra. Ele veio para trazer esperança, resposta e uma mensagem para cada um de nós. Então, no capítulo 1 ainda de Marcos, os versículos 14 e 15, diz o seguinte: e depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira vez que nós ouvimos a voz de Jesus, aqui em Marcos, ele diz o seguinte: arrependei-vos e crede no evangelho. Há duas ações aí que Jesus espera de cada um de nós. A primeira é o arrependimento. E arrependimento é essa ação de nós mudarmos o curso, mudarmos a rota, a direção. Alguém que estava indo em um caminho, ele se arrepende, ele retorna e muda a sua direção. Arrepender-se tem a ideia de afastar-se de alguma coisa. E é isso que a mensagem de Jesus espera. Esse é o chamado que ele tem para cada um de nós. Uma vida de arrependimento. É aquela pessoa que vivia em meio à mentira. E a partir do encontro com Jesus Cristo, ele passa a se afastar disso. Aquela pessoa que tinha uma postura violenta. E a partir de um encontro com Jesus, ela é transformada. E ela muda os seus costumes, a sua forma, o seu jeito de agir e de tratar o próximo. Pessoas que têm um encontro com Jesus e que entregam a sua vida a Ele, são pessoas marcadas por uma vida de arrependimento. Arrependimento daquilo que não está dentro do propósito e do projeto de Deus. Mas além disso, Jesus, a sua mensagem é: arrependam-se, mas ele fala também: creiam no Evangelho. E é interessante essa palavra. Evangelho significa boas novas, ou novas que trazem alegria. E na época de Marcos, esse era um termo conhecido, comum. As pessoas usavam evangelho para uma notícia que traía uma transformação e algo grandioso. É aquela notícia quando você acessa um portal na internet, é aquela notícia que está em destaque. É aquela notícia que chama a atenção. Não é uma notícia de rodapé, não é uma notícia de pouco destaque. É uma notícia que está ali para todos verem, porque a mensagem que essa notícia traz é uma mensagem de transformação. É interessante que até naquela época, existia uma inscrição, foi encontrada uma inscrição romana, na época de Jesus, né, e de Marcos, que dizia o seguinte: olha, o começo do evangelho de César Augustus. É um relato, uma narração que conta do nascimento e da coroação desse imperador romano. Então, quando nós observamos essa mensagem de Jesus, ele nos chamando para um arrependimento e crer no Evangelho. O Evangelho, essa boa nova que Cristo traz para nós, é uma mensagem de transformação significativa. Jesus não veio trazer uma mensagem comum para eu e você. Jesus veio trazer uma mensagem que produz transformação em nossos corações. E é por isso, irmãos, que boas novas, ou o evangelho que Jesus nos apresenta, não é um conjunto de conselhos. Às vezes as pessoas confundem e acham que cristianismo é um conjunto de conselhos. E não é. Cristianismo é essencialmente boas novas, uma mensagem transformadora. Existem religiões, sistemas, métodos que ensinam como você pode ser feliz em uma área, obter sucesso em alguma situação, oferecem conselhos, mas cristianismo não é isso. Cristianismo é essencialmente boas novas, uma mensagem que traz transformação para nós. O cristianismo diz o seguinte: olha, isso é o que Deus fez por você na história. Foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus.
O evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus não com base em algo que você tenha feito ou deixado de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez na história por você. Esse é o evangelho, essa é a boa nova, essa é a mensagem que Deus tem para nós. Mas além disso, quando nós observamos essa mensagem que Jesus tem para nós, ele diz o seguinte, olha, lá no versículo 14 e 15, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, qual é o evangelho do reino de Deus? Se Jesus veio apresentar uma boa nova, uma mensagem transformadora, uma mensagem que é o evangelho, as boas novas do reino de Deus, o que é isso então? Aí nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 1 e 2, no início da sua Bíblia. O relato ali apresenta a criação, Deus formando as coisas, organizando, dando sentido, colocando tudo em ordem. Ali em Gênesis 1 e 2, nós fomos criados para viver em um mundo onde todos os relacionamentos eram perfeitos. Tudo ali funcionava bem, sabe por quê? Porque Deus era o rei. Deus era o rei ali, em tudo aquilo que Ele criou. Mas então nós chegamos em Gênesis capítulo 3, sabe o que aconteceu? Cada um de nós escolheu ser o seu próprio rei. E a partir disso, tudo entrou em colapso, em desequilíbrio. Porque quando nós escolhemos nos colocar no trono, nós então provocamos algo que destrói os relacionamentos. Quando tudo caminhava bem, Deus era o rei. Quando o ser humano decidiu ser o seu próprio rei, ele então entrou em desequilíbrio. O relacionamento com Deus foi destruído. Há uma frase de Timothy Keller, ele fala o seguinte: quando decidimos ser o nosso próprio centro, nosso próprio rei, tudo mais se desintegra, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente ou fisicamente. A nossa vida, ela não funciona quando nós nos colocamos no trono, porque esse não é o lugar que nós devemos tomar. O trono da nossa vida deve ser assumido apenas por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A boa nova do reino de Deus é esta: Jesus é o rei verdadeiro. Ele veio trazer restauração à nossa vida. E sabe o que Jesus espera de você? É que você o siga. Esse rei veio expressar o amor do Pai por nós e deixar a sua mensagem. O que Ele espera de nós é que nós o sigamos. Nós precisamos responder essa mensagem de Jesus. E é interessante que, ainda no capítulo 1 de Marcos, quando Jesus, ele começa a anunciar a sua mensagem, ele chama pessoas para o seguir, para segui-lo. E é interessante porque naquela época isso não era comum. O comum era, haviam os rabis, os mestres, e quem desejava ser um discípulo de determinado mestre, então procurava e falava assim: olha, eu posso ser o seu discípulo? E aquele mestre decidia se ele escolheria ou não aquela pessoa. Mas então nós nos deparamos com Jesus, um mestre totalmente diferente. Sabe o que ele faz? Ele chama as pessoas. E ele chama a todos. Ele convida a todos. Ele oferece ser o mestre de todos que desejassem isso. Só que tem uma questão. Jesus chama a todos, mas ele quer prioridade. Olha o que diz Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O convite de Jesus é para todos, é para mim, é para você, mas ele quer prioridade. E talvez esse texto cause até uma certa confusão e questionamento: como assim? Para eu ser então um discípulo de Jesus, eu não posso amar nem os meus vínculos familiares? Mas não é isso. Há até uma outra versão que fala: olha, se alguém não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
O que a palavra de Deus nos ensina aqui, não é que você não irá amar essas pessoas, mas é que seguir a Jesus significa colocar Ele acima de todos os demais vínculos da sua vida, porque Ele se torna o centro do nosso viver. Nós não podemos colocar condições para seguir Jesus. Não dá certo se eu quero seguir Jesus e falo assim: olha, Jesus, eu vou te obedecer, mas se eu tiver sucesso em minha carreira, se a minha família permanecer unida, se eu não ficar doente, seguir a Cristo, não cabe, isso não cabe numa vida daquele que deseja ser um discípulo de Jesus. Quem fala assim não entendeu o que é seguir a Jesus Cristo. Porque se Jesus nos chama a segui-lo, o objetivo deve ser Ele, a pessoa dele. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é a boa nova, de que você não precisa conquistar acesso a Deus, porque Jesus já fez isso por você. Evangelho, irmãos, não é seguir conselhos, é seguir um rei. Quando começo a seguir Jesus, só existe uma direção: seguir em frente. E foi isso que Jesus fez, absolutamente foi isso que Ele fez, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Jesus é o nosso exemplo. Sabe, quando Jesus ele deixa essa mensagem, um chamado para o arrependimento, um chamado para uma mudança de vida, um chamado para aceitar e receber Ele como Senhor das nossas vidas, é interessante que Ele deu o exemplo e fez o mesmo. Ele deixou o trono da glória, Ele obedeceu ao seu Pai e Ele cumpriu a sua missão. Quem é Jesus? É esse homem. Ele é Deus e Ele deseja participar da sua vida. Qual é a resposta que você tem para essa mensagem de Jesus? Eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para assistir um vídeo, e que nesse vídeo há uma representação de um dos momentos em que Jesus, ele opera um milagre, mas a partir daquele milagre, há uma compreensão de quem Ele é e do que Ele espera de cada um de nós. Peço que você assista com muita atenção e depois eu quero voltar aqui para fazer um pedido, um apelo, uma oportunidade para todos nós. Vamos assistir. Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante. Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e nada. Tudo bem. Já que pediu. Segura a rede! Segura! Segurou! Segura firme! Ajudem! Ajudem! Vamos! Ajudem! Ajudem! Vamos logo! Vamos!
Eu te falei. Eu te falei. Eu te falei. Olha isso. Olha quantos peixes nós conseguimos. Barco aqui não. Saiam todos. Saiam. Saiam daqui. O meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos. Mas a minha fé, eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Eu seguirei. Amém. Qual é a sua resposta a essa mensagem de Jesus? Às vezes nós somos como Simão. Demoramos para perceber e entender quem está diante de nós. E o que Ele espera das nossas vidas. Fazemos esse mesmo questionamento. Queremos ensinar Jesus. Falamos, Jesus, o Senhor não me conhece. O que já aconteceu, pelo que eu já passei. Deus sabe sim. Deus tem plena certeza. Deus conhece você mais do que você mesmo. Sabe das suas lutas e dores, dos seus erros e acertos. Mas Ele só tem um desejo para a sua vida. É que você o siga todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. E é isso que vai trazer sentido e significado para nós, quando saímos do centro e colocamos Jesus no lugar que é somente dele. Eu quero convidar você que até hoje não fez um encontro, uma entrega de vida a Jesus Cristo. Hoje você tem essa oportunidade. Você ouvindo essa palavra, a palavra de Deus ela é poderosa e eu creio que o Espírito Santo foi trabalhando e falando ao seu coração. E se você deseja hoje fazer um compromisso de entrega ao Senhor Jesus e dizer, olha, a partir de hoje, eu quero que Jesus seja o Rei da minha vida. Eu quero orar com você. E se você está acompanhando o nosso culto online, você também tem essa oportunidade. Você vai receber um link, onde você pode entrar, preencher, e nós queremos ajudar você nessa caminhada. E agora nós vamos ouvir uma canção, vamos louvar o Senhor, declarar uma verdade que Ele é o caminho. E durante essa música, se você quer fazer esse compromisso de entrega de vida a Jesus, não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a igreja que está aqui, a Primeira Igreja Batista, é um compromisso com Jesus. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você, eu, pastor Eliomar, outros irmãos e líderes que estão aqui, nós estamos aqui para apoiar. Se você quer aproveitar e entregar a sua vida hoje, durante essa canção, não perca essa oportunidade. Venha aqui. Ou até se você quer se reconciliar com Jesus, porque por algum motivo
você se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja, hoje é um dia de reconciliação, um dia de recomeço, um dia de dizer novamente: Jesus, seja o rei da minha vida.